Meus amigos, esse vídeo é o encerramento da desmontagem do motor e em seguida nós vamos fazer o controle dimensional para verificar o estado das peças. Verificar se elas têm condições de permanecer no motor ou se será necessário a substituição de algumas. Acompanhe-nos. Então a carcaça do motor, esse daqui é um saca que eu mandei construir. Existe um saca do fabricante, mas ele é meio difícil de conseguir. Eu mandei construir esse aqui meio barrocão, mas ele funciona. Na verdade já foi usado e para poder fazer a separação da carcaça. Tá? Então a gente precisa remover, por último, que a gente tinha esquecido, esses dois parafusos aqui, estava atrapalhando a fazer a remoção. E agora vamos abrir aqui. Então tá aqui, estão aqui as peças separadas, as engrenagens da caixa de marcha, trambulador, os garfos e os eixos. Aqui está o virabrequim com as bielas e as duas partes da carcaça. Agora é partir para a inspeção dessas peças. A inspeção das peças é feita por controle dimensional e por inspeção visual. O controle dimensional consiste em realizar medições nas peças, a fim de comparar com os valores fornecidos pelo fabricante. O limite de serviço é fornecido pelo fabricante no manual de serviços. Quando as peças estão com as medidas fora do limite de serviço, elas devem ser substituídas. O resultado do controle dimensional do virabrequim e das bielas foi que eles estão ok. Apesar dos 130 mil quilômetros percorridos pela moto, eles não tiveram um desgaste significativo. Eu diria que praticamente as medidas ainda estão conforme os limites de serviço estabelecidos pelo fabricante. Eu diria que como saiu de fábrica. As bronzinas não apresentam sinais de desgaste significativos, o eixo não apresenta sinal de desgaste algum e as bielas estão também todas em ótimo estado. É um mecanismo bastante resistente e parece que durante o período de uso, eu diria que ele foi mantido com rigor nas suas manutenções periódicas, como troca de óleo, e também que foi respeitado o regime de funcionamento, rotação do motor. Dessa forma, não será necessário nenhuma intervenção nesse conjunto, né? Virabrequim e biela. Nós estamos aqui com um conjunto de peças do motor, que seria cilindro, pistão, algumas peças do cabeçote, para fazer o controle dimensional. Esse controle dimensional nada mais é que medidas que nós vamos fazer nas peças para avaliar as suas condições de uso. Nós temos aqui cilindro, né? O cilindro traseiro, nós vamos fazer a medida do seu diâmetro interno. Nós temos o pistão, nós vamos fazer a medida do diâmetro externo, a medida dos anéis, a mesma coisa com o kit do cilindro dianteiro. Nós temos os eixos de camis dianteiro e traseiro, onde nós vamos fazer as medidas das suas dimensões, né, para ver as dimensões dos ressaltos, as dimensões das áreas de rolamento, para ver o desgaste. Temos as molas também do cabeçote dianteiro,
né, das válvulas, as molas das válvulas. Aqui nós estamos com as válvulas que foram danificadas no atropelamento de válvulas, né? A válvula que está empenada, né? Uma válvula aqui de escape, né? A outra válvula de escape, a mesma coisa. E temos as válvulas aqui de admissão, então aqui no... Também elas sofreram um pequeno empenamento, tá dando para ver aqui. Essas válvulas também já não servem mais. Enfim, após as medidas, nós vamos conseguir avaliar as condições dessas peças e verificar se será necessário a substituição de algumas delas. Procedimento de medição das folgas entre os mancais dos eixos de cames e os rolamentos. Tá? Então aqui estão os mancais de admissão, os mancais de escape. Agora nós vamos fazer a medição da folga nesses pontos. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Para fazer essa medição, nós vamos utilizar esse tipo de procedimento, que é o plastic gauge vermelho, que ele vai medir a folga de 5 centésimos a 15 centésimos. Vou cortar um pedacinho do plastic gauge. Vou cortar 4 pedacinhos no total. A medição da folga entre o eixo e o mancal, ela é feita através de uma régua que vem no próprio plastic gauge, né? Na embalagem do plastic gauge. Tem um lado da régua que é em polegadas e o outro lado é em milímetros. Então a gente pega a marca deixada pelo plastic gauge, né? Vamos usar como exemplo essa daqui e faz a medição. Aqui é possível ver a marca do plastic gauge quando ele foi esmagado, né? Ele é tipo uma cera. Aí você vem com a régua e coloca e vê a espessura que mais combina com ela. Então essa espessura mais larga, né, que é o 0,50, é que mais combina. Isso significa que nós temos 5 centésimos, né, aproximadamente. Se ela está um pouco mais larga, inclusive, eu diria que teríamos 4 centésimos de folga entre o eixo e o mancal. Medição de empenamento, né, do eixo de cames, né, do cabeçote, né, no comando. Está medindo aqui o eixo, né, um ensaio feito aqui com relógio comparador. E daqui está tudo ok com o eixo. São 4 eixos, 2 do frontal, 2 do traseiro, e todos eles medidos, todos eles ok. O resultado das medidas realizadas nos cabeçotes é que ambos estão com as medidas dentro das tolerâncias
dos limites de tolerância do fabricante. Estão em bom estado. O único que está com problemas é o cabeçote dianteiro por causa do atropelamento de válvulas. Nesse caso, então, será necessária apenas a substituição das válvulas do cabeçote dianteiro, o que será feito tentando conseguir um outro cabeçote igual, usado, né, de uma moto desmanchada. Estou comprando um cabeçote assim, que está chegando para mim, e eu vou medir esse cabeçote e ver quais são as condições dele, para ver se é possível colocar no lugar desse dianteiro. Se não, vou utilizar apenas as válvulas. Calibração do súbito para fazer a medição do diâmetro interno do cilindro. Aqui é o ensaio para a medida do diâmetro interno do cilindro. Medição da espessura dos anéis de pistão. Desse jeito aqui entra. Medição da abertura da folga do anel dentro do cilindro. A conclusão sobre o controle dimensional dos motores é que ambos já apresentam algum desgaste nos anéis e cilindros. Isso pode fazer baixar óleo e comprometer o rendimento do motor. Consequentemente, vamos adquirir outros kits cilindro para ela. Aqui está o motor já depois de um processo de jateamento para remover a pintura antiga, porque agora ele vai passar por um processo de repintura. E eu queria mostrar aqui no motor que estes motores aqui, no caso esse kit cilindro e esse kit cilindro, eles são novos assim, eles são kits que foram comprados de moto desmanchada, né, são usados, porém foram medidos e estão em ótimo estado. E esse cabeçote dianteiro também é um cabeçote das mesmas condições. Então esse kit, esses novos kits serão o que vão fazer parte desse motor, substituindo aqueles que foram medidos, né, anteriormente e foram encontrados em condições não boas condições, tá? Então aqui está o motor sendo preparado para uma repintura.